Senti que alguém me tocou, de madrugada eu estava orando. Senti que alguém me tocou, olhei pra ver quem era. Era o anjo do Senhor. Olhei pra ver quem era. Era o anjo do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Hoje vamos cear, né? Louvar o nome do Senhor. A ceia para o nosso fortalecimento espiritual, né? E lembrarmos, né, daquilo que Jesus fez por nós. Glória a Deus. Ainda hoje nós estávamos conversando em casa, né, a respeito do que Jesus passou, né? Até chegar à cruz, né? Que ele passou naquela cruz e até chegar à cruz, né? Como ele foi humilhado, né? Cuspiram na cara dele, né? Zombaram, deram chicotadas, né? E foi para a cruz, foi pregado na cruz, os dois braços, né? As duas mãos pregadas, os pés, colocaram coroa de espinhos, né? Na cabeça dele. Então, é motivo de muita alegria nós poder lembrar disso, né? Que ele fez por nós, né? Que ele sofreu e sofreu muito, né? E isso tudo para nos salvar, para que nós pudéssemos ter a oportunidade, né? De salvação da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Nós que estamos aqui, que aceitamos Ele, né? Então vamos honrar, né? E continuar firmes, né? Para que um dia nós podemos encontrar com Ele, né? Esse dia, eu penso nesse dia todos os dias. Todos os dias eu penso nesse dia, no dia que eu vou encontrar com Jesus na glória, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas para isso nós precisamos continuar firmes, né? Firmes com o Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, para que nós possamos alcançar essa vitória, né? Em nome de Jesus. Convido os irmãos para estar louvando o hino nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vem, irmã Nilza, irmã Zana. Vamos estar louvando o hino 15, em nome de Jesus. Glórias, aleluia. 15 da harpa cristã. 15. Glórias, aleluia. Glória a Deus. 15. Glórias, aleluia. Deus te glória. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Ó tão cego amei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu tudo me fiz converter
na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Deus continua abençoando a irmã em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos, né? Continua nos abençoando em nome de Jesus. Lançamos de pau para o nosso Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Que os irmãos continuem orando por nós, né? Amém. Pela minha família. E nós também estamos orando pelos irmãos, né? E por todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Você conhece esse hino? Tu conhece? Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Já ouviu cantar? Não. Ensina ele demais. Só que parece. Eu vou tentar cantar isso. Amém. Palhaço. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção. Ó, vem, ó Santo Espírito, espaços preencher. Tua voz quero saber. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Sem fica, Senhor, neste lugar. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e poder pra te adorar. Desfaz toda a tristeza e se
certeza de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Bonito? Eu vou copiar, eu vou procurar no site do vagabundo, deve ter lá. Vou pegar, deixa eu não é muito lindo, Senhor. Então, eu vou passar a oportunidade do nosso diácono Ju para fazer o que Deus colocar no seu coração. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Movimento da igreja, amada igreja, Pai do Senhor. Amém. Senhor, fez a Bíblia, em Provérbios 3. Provérbios 3. Glória a Deus. Aleluia. Segurar você. Toda agora, né? Tem mais conforto. Né? Glórias, aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Deus de poder e glória. Todo camarada. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e fidelidade atas até o teu pescoço. Escreva na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Isso será remédio para os teus umbigos, medula para os teus ossos. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de moço e teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem enjoes a tua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbio, livro sábio, livro. Quem escreveu o provérbio foi Salomão, né? Escreveu: não abandones o conselho de seu pai e de sua mãe. Tem muita coisa boa com provérbios ali. Quem está faltando agora? Só a irmã Pia, né?
Manter. Foi para a senhora. Glória a Deus. E logo em seguida eu vou passar o pastor Márcio aqui para glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo maravilhoso. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, né? Quero dizer para os irmãos, graças a Deus, estou alegre a presença do Senhor. Que grandes coisas o Senhor tem feito para nós, graças a Deus. Eita. Glória a Deus. Aleluia. Amado e é tratado, deve avante e avante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre eu canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificado, viver unido, pois sou remido, não mais temendo, homem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre eu canto, eu fui lavado, santificado, mas sou irmãos amados, purificado, sede valente e muito doente, está lavado e libertado, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre eu canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Passa a palavra para o pastor Júlio. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Santo maravilhoso. Glória. Soberano Santo, sábio, fiel, justo, poderoso e eterno Deus. É no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Agradecemos, Senhor, por esse período de adoração que fizemos até neste momento. E agora, Senhor, vou passar a palavra para o pastor, para que ele trazer mensagem para os nossos corações. Que não seja a voz dele, a palavra dele, mas sim a do Espírito Santo de Deus. Protege, guarda, Senhor, nos guia e abre nossos corações para ouvir a tua palavra.
Guarda ela bem dentro do nosso coração para não pecar contra ti. Conforme está escrito na tua palavra. Te entrega a sua mão em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Fazer as ofertas. Glória a Deus. Irmãos, quem trouxe as suas ofertas, pode ofertar aqui na casa do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém? Amém. É muito bom nós poder estar reunidos aqui, né? Adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo, né? E isso é benefício para nossas vidas espirituais, né? Quando a gente ouve a palavra, quando a gente adora a Deus, né? Com hinos, salmos e cânticos de adoração ao Senhor, nós ficamos libertos, nós somos libertos. O louvor tem um poder para libertar a alma do homem, né? Às vezes a gente está abatido, a gente ouve um louvor e rapidamente o Espírito Santo, né? Ele fala conosco através daquele louvor e nós ficamos aliviados, nós ficamos com o fardo mais leve, nós pegamos o fardo de Jesus Cristo. Sendo assim, meus irmãos, nessa noite eu vou trazer aqui uma palavra para nós, uma palavra do Senhor Jesus, que é uma palavra de alerta, para nós ficar atentos aos sinais e aos homens e às mulheres que estão pregando a palavra de Deus, né? A gente tem que conhecer a palavra de Deus, porque tem os falsos profetas, tem as falsas profetas também, que estão espalhando a palavra, né? Então eu vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia em Timóteo, 1 Timóteo, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, e também fala da importância da oração, a importância de nós apresentar as coisas, a nossa vida, as nossas coisas a Deus, os nossos alimentos a Deus, né? As nossas roupas, se você ganhar alguma coisa, apresenta a Deus, porque a oração ela torna todas as coisas aceitáveis a Deus, né? Tem muitas pessoas que praticam, que servem outro Deus que não é o Deus verdadeiro e apresenta todas as coisas que ele tem. Tem pessoas que têm mercado, irmão, tudo que ele tem é consagrado para aquilo que ele serve, tudo que ele tem ele consagra, ele faz um ritual, apresenta aquela empresa dele, aquele Deus que ele serve. Nós apresentamos tudo que nós temos ao nosso Deus, o nosso Criador, né? O nosso Senhor, aquele que criou todas as coisas. Todos encontraram? Glória a Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4, versículo 1, diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé, eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja a consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que casar é errado e que comer certo tipo de alimento é errado, comer certo tipo de alimento. Mas Deus criou esses alimentos para que aquele que crê e conhece a verdade os coma depois de ter feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom, portanto, nada deve ser rejeitado, que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, pois a palavra de Deus e a oração torna todas as coisas aceitáveis a Deus, torna todo alimento aceitável a Deus. Irmãos, então quando eu estava começando a minha caminhada, e nós lá na clínica, nós tínhamos o costume de orar tudo, e eu não entendi por que tanta oração. Ia tomar um café, oração, ia almoçar, oração, ia jantar, oração,
ia dormir, oração. Ia para o culto, oração. Nós fazíamos uma reunião lá, oração. E quando eu li esse trecho aqui, eu percebi que a oração é uma forma de proteger as nossas vidas. Se você ganhar uma roupa, pode ser a sua mãe que te deu, mas ora, sabe por quê? Você não sabe de onde veio aquela roupa, quem fabricou aquela roupa. Quem fabricou aquela roupa serve a Deus ou serve ou Satanás? Porque assim, quem não serve a Deus é escravo do diabo. Só tem dois senhores aqui na terra. Tem o Senhor Jesus, que Deus colocou tudo nas mãos dele. Deus colocou tudo nas mãos do Senhor Jesus, em cima no céu, embaixo na terra e até no mundo dos mortos. Está tudo na mão de Jesus. Mas tem um outro Deus aqui nessa terra, um Deus falso, um Deus enganador chamado Satanás, que é o príncipe desse mundo. E tem muitas pessoas que servem a ele. Então, Deus não divide a adoração dele com ninguém nem com nada. Se você adorar uma árvore, você está adorando o Satanás. Essa adoração não vai para Deus. Essa adoração vai para o Satanás. Se eu adorar minha esposa, a adoração não vai para Deus, não. Vai para o Satanás. Eu estou adorando a criatura. Nós temos que adorar o Criador. Mas eu devo amar ela. Tratar ela com todo respeito. Honrar ela. Isso é um dever. E isso deve ser, eu devo honrar a missionária Irani, eu devo honrar a irmã Dizana, o irmão Gil, devo amar, que isso é um mandamento de Deus, mas adoração somente para o nosso Deus que está no céu, somente para o nosso Deus e Jesus Cristo que está no céu. Então quando a gente lê essa palavra, que os falsos profetas, quanto tempo foi escrito isso? Isso aqui foi escrito uns 70 anos depois da ressurreição de Cristo. 70 anos depois da ressurreição de Cristo, que foi escrito essas palavras, mais ou menos 70 anos depois da ressurreição de Cristo, foi escrito essas cartas, o Evangelho foi sendo escrito. Quantos anos que tem isso está falando dos falsos profetas? E nós estamos vendo eles claramente hoje. Os falsos profetas é homens que pega o dinheiro, homens que compram para pagar, mulher com a unha desse tamanho assim no altar, dando profecia, tem muitas. Mulher com sensualidade no altar de Deus, pregando a palavra, e isso é pecado, isso é contra o mandamento de Deus. Então tem para o homem e tem para a mulher, né? Tem os falsos profetas e as falsas profetas também, que não agrada a Deus. Isso causa um grande problema na igreja, sabe por quê? As pessoas, a gente tem uma mania de querer coisas fáceis, de não esforçar para mudar, de não ter que mudar. Então, quando a gente chega numa igreja que tem doutrina, que pega a doutrina, que tem doutrina, não, que pega a doutrina da palavra de Deus, e a gente encontra dificuldade para a gente se encaixar ali, para a gente ir largando as coisas, para a gente ir colocando coisas. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente tem que largar muitas coisas. E a gente tem que pegar muitas coisas que não eram do costume da gente. Então, quando a gente chega na igreja, aí a gente começa a ler a palavra, ouvir a palavra, que isso não agrada a Deus, aquilo não agrada a Deus, isso agrada a Deus, que nós temos que orar. Orar é difícil nenhum. Orar é fácil. Quem gosta de orar? Quem fala que orar é fácil? Orar não é fácil, não. Estudar a Bíblia é fácil? Não é fácil também, não. Porque na hora que você pega a Bíblia para dar uma lida nela, aparece muitos pensamentos. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que trocar menino, mulher. O homem também aparece muita dificuldade para nós, porque o mundo espiritual não quer que nós conhecemos a palavra de Deus. Então, os falsos profetas, eles aproveitam disso, eles apresentam um evangelho, uma palavra de Deus falsa. Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus disse que o caminho a porta é apertada, estreita, a porta é estreita e apertada é o caminho. Mas eles pegam assim, ó, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, e Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar nós, irmão. É quando nós obedecemos a palavra dele. É quando nós chegamos perto dele. É quando nós ouvimos o conselho dele, como o diácono Gil leu aqui, o provérbio, filho meu, ouve meus conselhos. A Bíblia é feita de conselhos,
para nós. Quando nós obedecemos os conselhos, nós já chegamos perto de Deus. Então aqui tem alguns conselhos dos falsos profetas, um alerta que o apóstolo Paulo ele trouxe para Timóteo, que Timóteo ele dirigiu uma igreja na cidade de Corinto. Então lá tinha muitos falsos profetas que estavam atrapalhando a pregação do evangelho, que estavam desviando a atenção da igreja para outro lado. E ele pegou isso. E o que era qual a palavra que eles estavam usando para desviar a atenção da igreja daquela época? Era essa aqui, ó. Essas pessoas ensinam que é errado casar. Então eles falavam, não precisa de casar não. Não precisa de casar. Para que casar? Não precisa de casar não. Isso é conversa. Isso é conversa daquele Paulo lá que está pregando isso. Não precisa disso. E outra coisa que eles ensinavam também, que comer certo tipo de alimento, não podia comer certo tipo de alimento. Então Paulo ele consertou, falou, tudo foi criado por Deus. E tudo que foi criado por Deus, depois de ser feita uma oração de agradecimento, é aceitável a Deus. Porque a palavra de Deus e a oração torna todas as coisas aceitáveis a Deus. Então, na igreja, hoje as pessoas querem um caminho fácil. Mas no Evangelho não tem um caminho fácil. Não tem um caminho assim, uma mágica. As pessoas nos chamam para orar na casa delas, a gente vai lá orar. E as pessoas querem que a gente ore, elas ficam libertas, e Jesus ele liberta mesmo, ele cura, ele transforma, ele liberta, ele faz do jeito dele, mas as pessoas não querem seguir a palavra de Deus. Aí a libertação não vai continuar, a pessoa não vai permanecer liberta, porque abriu a porta, e a Bíblia diz que um espírito maligno, quando ele sai de uma casa, quando ele é expulso de uma casa, ele anda por lugares sem águas, ou seja, que não tem a presença de Deus, procurando aonde se repousar, aonde se descansar. E quando ele não encontra, ele falou, por favor, dá uma olhada lá naquela casa minha lá, aquela casa velha, né, Tiana? Aquela casa velha minha lá, como é que ela está lá? E ele volta e olha, a casa está arrumada, varrida e arrumada. Ele fala, ele entra e sai e chama mais 7 de hora que ele. E a situação dessa pessoa fica, no final, fica pior do que no começo. Porque as pessoas não encheu a casa que o Satanás saiu, mas a casa ficou vazia, não encheu a casa com a palavra de Deus. Satanás sai, a casa tem que ser cheia, a casa tem que ser preenchida com a palavra de Deus. Aí ele chega assim, ele bate e não dá para entrar, que já tem gente morando lá, já tem morador lá, não dá para entrar lá mais não. Mesmo assim ele vai ficar rodeando. Mas se a gente permanecer com a casa cheia da palavra de Deus, ele não vai ter lugar. Agora, me pergunta por você, eu vou chegar, vou falar para o presbítero, para o pastor, eu vou morar lá na casa do senhor. Eu e minha família, nós somos 5 lá em casa. Nós temos guarda-roupa, nós temos cama, tem um berço do bebê, tem a mesa, tem a geladeira. Aí ele vai falar comigo, lá em casa não cabe não, já está cheio, já tem minhas coisas lá. Não dá, irmão, eu queria até te ajudar, irmão, mas não dá. Não dá, que já tem minhas coisas, já tem uma geladeira em casa, vai colocar 2 geladeiras, 2 mesas na cozinha, vai colocar mais cama no quarto, como é que vai ficar aqui lá? Não dá, porque a casa já está cheia, já está ocupada, então não dá. E já tem gente lá, vai tumultuar a casa dele toda, com 5 pessoas lá na casa, vai com ele mais do nada e vai ser certo. Então quando o inimigo ele sai da nossa casa, e nós trazemos a palavra de Deus para a nossa vida, nós ficamos preenchidos. E o inimigo ele olha assim, olha para lá, olha para cá, mas não tem jeito, a casa já está cheia. É a mesma coisa, a pessoa quando sai com fome de casa. Quem já saiu com fome de casa? Você sente um cheiro, que coisa gostosa. Qualquer coisa é gostosa, você está com fome. Mas se você sair cheio, se você sair saciado de sua casa, você começa a escolher. Né? Você vai comer qualquer coisa. Você começa a escolher, isso aqui eu quero comer um pouquinho. Mas se você estiver muito cheio, não vai caber nada. Você pode até falar assim, está gostoso mesmo, parece que está muito gostoso, mas não cabe, não tem jeito. É assim que nós temos que andar com a palavra de Deus. Nós temos que andar cheio com a palavra de Deus. Para que quando o inimigo trazer um prato para você, você fala, eu já gostei, isso aqui não cabe não, já estou saciado.
Não cabe. Por mais que a sua carne vai querer, por mais que a nossa carne vai querer, mas não vai caber, porque a palavra de Deus está cheia, e o Espírito Santo vai falar: ei, isso aí não me agrada não. Sabe qual é a tarefa do Espírito Santo, irmão? Uma das tarefas do Espírito Santo é fazer que nós lembramos daquilo que nós lemos a respeito de Jesus. Ele faz a pessoa adivinhar, não. Ele faz lembrar. Uma das tarefas dele nessa terra é fazer lembrar. Se você já leu a Bíblia, igual nós estamos lendo aqui, da necessidade de orar os alimentos, de apresentar os alimentos a Deus, quando você for comer alguma coisa, você vai lembrar disso aí. Mas aí, você pode continuar teimoso. Você pode endurecer o coração para essa palavra. E isso pode te causar muito mal, porque você pode comer uma coisa consagrada, você pode comer uma macumba, igual muitas pessoas comem macumba aí como coisa consagrada. Tem uma mulher que chegou lá em casa um dia, ela comeu um feijão tropeiro e macumbado. Satanás falou na boca dela, a amiga dela deu um feijão tropeiro e macumbado para ela, e caiu na risada. E a amiga, hein? Tem que ser do amigo dele, E a macumba era para ela ficar na cadeira de roda. E o Satanás mostrou como é que ela ia ficar, toda atropiada assim na cadeira. E isso é sério, irmão. Isso é sério, porque uma palavra liberada no mundo espiritual, ela tem valor. Se você liberar uma palavra de bênção para uma pessoa, aquela palavra tem um valor. Se você liberar uma palavra de maldição para uma pessoa, aquela palavra também tem valor no mundo espiritual. Só que quando você libera uma palavra de bênção, quem pega ela é Jesus. Quando libera uma palavra de maldição, quem pega ela é o Satanás. E ensinamento falso. Ensinamento falso ensinamento que vem de demônios. Tudo que não é verdade é mentira. Jesus é verdade. Então tudo que é da verdade está em Jesus. E tudo que está na mentira, no engano, está no Satanás. Por isso que o apóstolo Paulo ele falou os falsos profetas. Os falsos porque não é verdadeiro. O verdadeiro profeta é Jesus Cristo. O verdadeiro profeta é Jesus Cristo. O verdadeiro profeta é os homens que tinham o Espírito de Deus no Velho Testamento, que era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus descia sobre eles e eles profetizavam a vontade de Deus. Agora, se não for da parte da verdade, é da mentira. E o Satanás é o pai de toda mentira. Ele nunca esteve do lado da verdade. Quando ele mente, está apenas fazendo o seu costume. E ele mente só para desviar o foco. Só para nos tirar do caminho de Jesus. Só para nos tirar da palavra de Deus. E o Satanás, irmãos, ele é usado. Ele fez isso com Jesus. Ele tentou fazer isso com Jesus. Na tentação de Jesus, no deserto. Ele falou: se você é o Filho de Deus, faça com essa pedra virar pão. E é verdade isso? Jesus pode fazer uma pedra virar pão? Pode. Mas Jesus não foi para o deserto para fazer pedra virar pão. Jesus foi para lá para ficar 40 dias de jejum. 40 dias e 40 noites. Então, ele vem com a palavra, meia palavra certa, meia verdade só. Mas até daquela meia verdade, tem um laço ali. E se a pessoa não conhecer a palavra, a pessoa cai nesse laço. Então aqui os falsos profetas, eles pegam profecia falsa. Profecia que parece verdade, mas é mentira. Parece ser verdade, mas é mentira. Então no versículo 2 fala assim: esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, mas Deus os criou, esses alimentos, para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de ter sido feito uma oração de agradecimento. Por quê? Porque a palavra de Deus e a oração torna todas as coisas aceitáveis a Deus. Engraçado que até o pecador, até quando nós pecamos, quando nós apresentamos a oração a Deus, quando nós oramos a Deus, nós se torna aquele, porque o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus. Mas quando nós oramos, nós se tornamos aceitáveis a Deus de novo. Nós confessamos o nosso pecado e oramos a Deus e Deus aceita nós de novo. Aceita nós como filhos de novo. Está vendo o poder da oração, irmão?
Está vendo como é que nós temos que orar? Nós devemos orar. Nós devemos orar pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso emprego. Nós devemos orar pelas autoridades da cidade. Nós devemos orar pelos enfermos. Nós devemos orar pelos bairros. Nós temos muita coisa para falar com Deus, mas às vezes falta tempo, às vezes falta disposição, às vezes falta animação para a gente orar, né? O cansaço vem. E cada ano que passa, irmão, vai ficando mais difícil para a gente orar. Vai ficando mais difícil. Eu já estou sentindo que está a dificuldade para a gente orar. Por quê? O inimigo, ele vai bloqueando. Ele quer bloquear para a gente não orar. Porque ele sabe que quando nós oramos, Deus nos atende a nossa oração. Deus procura um relacionamento com o homem. Deus no começo da criação. Deus no começo. Engraçado que quando Deus enviou Moisés para tirar o povo lá do Egito, da escravidão, e Moisés viu a sarça, né, que não se consumia pelo povo, e ele ficou admirado e aproximou. E da sarça saiu uma voz: tira a sandália, porque o lugar que você pisa é santo. E Moisés ficou tremendo, né? Caiu de joelho na hora e ficou tremendo. E a voz falou para ele: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu tenho visto o gemido dele lá naquele país lá. E eu desci aqui para libertar aquele povo. E eu escolhi você. Para você ir lá e tirar. Então Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as nossas orações quando nós oramos. E o inimigo, ele sabe disso. Por isso que ele não quer que nós oremos. Outra dificuldade que a gente tem que orar é orar de joelho. Orar de joelho. Orar de joelho. Joelho, você está se entregando ao Senhor. Você está sendo submisso a Ele. Na época de reinado, se nós vivêssemos no país de reinado, Nivaldo ia ser o nosso rei daqui, né? Nosso rei dessa cidade. Ele foi feito, ia ser o rei. E aí, se eu fosse querer conversar com ele lá, eu tinha que ir, na hora que eu chegasse perto dele, eu ia ter que encostar meu joelho no chão. É assim que chega diante de rei, não é? Não é assim? É assim que chega diante de rei. Não chega em pé, não, que o soldado que está lá coloca a espada no seu ombro e fala: joelho para diante do rei. E Jesus é rei, mas Jesus não cobra isso. Mas quando a gente vai ver a palavra de Deus, quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente sabe que Ele é o nosso rei. E Ele não é um rei carrasco, não. Ele é um rei cheio de amor, que deu a vida dele por nós. Mas nós devemos honrar Ele. Nós devemos orar de joelho. As igrejas antigamente viviam muito milagre por causa disso. Oração de joelho é meia hora, 40 minutos orando antes do culto começar. Chorando mesmo. Chorando. Quando eu comecei minha caminhada, eu orava 1 hora. Eu começava a orar assim, ó, e orando. Com pouco já estava 1 hora, eu estava chorando. Eu já tinha rasteado isso aqui tudo, chorando. E o Espírito Santo vinha. O Espírito Santo, ele vem. Quando a gente fica persistente na oração ali. E é difícil você concentrar na oração, até você concentrar é difícil. Mas eu tenho uma estratégia. Quando eu estou orando que falta a palavra, eu começo a dar glória a Deus. Aleluia. O Senhor é santo, é maravilhoso, é precioso. E o Espírito Santo, ele vem nessa adoração. Ou senão você pode cantar um hino também. Você canta um hino bem baixinho, assim, concentrado mesmo na sua mente. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele move ao meio dos louvores. Onde tem louvor, onde tem adoração, ele chega. Ele chega porque você está chamando, você está convidando ele. Então ele chega. A oração é muito importante para a igreja. A oração é a chave da vitória. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa nas coisas espirituais, você ora. E se você for uma pessoa vitoriosa no mundo espiritual, certamente você vai ser uma pessoa vitoriosa nas coisas comuns, nas coisas do dia a dia. Porque o Espírito Santo, ele vai te orientar, ele vai te conduzir, ele vai abrir porta onde não tem porta aberta, ele vai te proteger, ele vai te moldar. Assim. O mundo aqui na Terra é girado pelo mundo espiritual. O mundo espiritual, tanto da luz como das trevas, é mais forte que nós. Tanto a luz, que é Deus,
como as trevas com Satanás, é mais fácil. Nós estamos no meio aqui, nós somos uma massa de manobra. Se nós pular para o lado de Deus, Deus ele vai nos usar. Ele vai nos usar, ele vai nos abençoar. E se nós pular para o lado de Satanás, aí nós vamos ser escravos. Satanás também vai nos usar como escravo. Nós não fazemos a nossa vontade nunca. Quando nós fazemos a nossa vontade da nossa carne, nós estamos fazendo a vontade de Satanás. Porque a nossa carne está corrompida, está adulterada. Foi adulterada lá no Éden. Por isso que o apóstolo Paulo ele falou que as duas naturezas ficam militando. Uma milita contra a outra. E nós não podemos fazer a nossa vontade. Nós temos que fazer a vontade da palavra de Deus. Então, meus irmãos, os falsos profetas estão aí. A gente tem que ler a palavra para você saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Essa palavra foi escrita para nós não ser enganados. A gente não pode ser tocado para onde o vento leva, não. A doutrina, as falsas doutrinas, não. A doutrina de Deus. Amém? Nós não vamos prolongar muito não, porque hoje tem a ceia, né? Tem a ceia hoje. Então nós vamos ficar por aqui. Mas a oração, irmão, é necessária. Oração. Deus ouve as nossas orações. Amém? Então assim eu vou passar a palavra para o Espírito, que ministrar a ceia do Senhor. Pastor? É, pastor. É o pastor. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim embaixo nunca pregou. Tem um cientista antigo, muito antigo mesmo, criou uma tese. Não sei se é a tese da relatividade, a lei da relatividade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Isso aí é tese de cientista. Criar e fora. É verdade, é a pura verdade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. O copo está cheio d'água, ó. Cheio d'água, até aqui em cima. Você pegar um limão e colocar aqui dentro, a água vai sair. O espaço do limão, a água vai sair. Quando você tira o limão, vai faltar água, não é isso? Então, num corpo, não pode estar o Espírito de Deus e o Espírito das trevas. O Espírito de Deus e o Espírito da carne. O Espírito de Deus e o Espírito maligno. Não pode estar no mesmo tempo. Quando um entra, o outro sai. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus constantemente, não tem entrada para outro Espírito. Eu só estou completando aqui, mas é até defeito de fazer isso, né? Não, mas é bom. Mas estou esclarecendo os irmãos. É a pura verdade. Medita sobre isso. Porque nós aqui, nós somos carne, mas nós temos duas portas. E nós temos uma porta aberta para o Espírito e tem outra porta aberta para a carne. Se a gente der lugar, a carne domina. E se a carne dominar, o Espírito Santo afasta. Quando você dá lugar à carne, ao Espírito, que enche do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, a carne sai. De maneira que nosso corpo tem duas portas espiritual. Uma para o Espírito, que puxa para Deus, e outra para a carne, que puxa para a terra. O apóstolo Paulo escreveu muito sobre isso, tranquilamente. Se você der lugar à carne, ela milita contra o Espírito, a carne só puxa para a terra. E é gostoso. Agora o Espírito só puxa para a coisa de Deus. Também é gostoso, mas para aquele que vive ligado no Espírito. Aí por isso que o irmão fala, orar, não sei o quê, dobrar joelho,
Eu tenho sempre pregado ele aqui, né? Se joelho não tivesse importância nenhuma, Deus não colocava ele no homem nem na mulher. Nós andamos tudo com robô. Era um moço só daqui lá embaixo. Tá certo? Agora eu te pergunto assim, para que Deus botou o joelho no homem? Será para quê? Tudo tem uma resposta. Para que Deus botou o cabelo? Para que tem tudo uma resposta. Então para que Deus botou o joelho no homem? Para ele dobrar em adoração a Ele. Essa é a resposta. Quando você vai diante de Deus, dobra o seu joelho. Ou dentro do seu quarto, fecha a tua porta, dobra o seu joelho. Você está diante de Deus. Aí Ele gosta. Você quer ver como é que a mulher é o coração de Deus? É você dobrar o joelho em adoração. Deus está ali te ouvindo. Quanto mais você limpar o seu coração, limpar o seu coração das coisas terrenas, das coisas malignas, quanto mais você limpar, mais o Espírito Santo de Deus se achega a você, mais o Espírito de Deus te abraça. Eu acho, não tenho certeza, esse tipo de pessoa não tem nada difícil, não tem nada impossível, nada. Vamos ministrar Santa Ceia agora. Aleluia. Santa Ceia. Aleluia. Santa Ceia. Fala santa porque Jesus ministrou, né? Jesus ministrou a Santa Ceia. Por isso fala santa. Esse negócio de ceia era um costume dos judeus. A ceia. Quando chamava um amigo, uma família, chamava a família na casa deles, então eu oferecia uma ceia. Tinha até o costume, chegava, lavava os pés da pessoa, etc. Um dia para ver, um dia para ver com óleo. É gentileza. Isso era gentileza que se fazia, viu? Isso era costume dos judeus. Tanto é que aqui antigamente a ceia, nessa época que Paulo aqui, era uma janta que se fazia. Cada um levava em casa uma panela de comida. Aí, chegava lá no ajuntamento lá, uns comiam uns dos outros, entendeu? Aí um estava comendo, os outros estavam olhando. Tinha gente que não tinha o que levar, não levava nada, ficava com fome. Outro bebia, sabia? Era uma meia bagunça generalizada. É por isso que a apóstolo Paulo escreveu aqui, ó. Quando for comer, espera os pelos outros. Não come antes, não. E se você estiver fome, come em casa. Jante-se em casa antes de vir para a ceia. Entendeu? E aí que Deus o ensinamento aqui, que ele escreveu aqui. Mas dá a impressão que era assim. É aquela porção de irmão para dar uma panela com uma marmita de comida, dava fome, eles estavam comendo. Hoje em dia, a Santa Ceia nossa é um copinho de vinho, um pedacinho de pão, e representa aquele pão e aquele vinho que foi ministrado lá com os discípulos. Jesus são discípulos. Ministrou a ceia na época da Páscoa, né? Essa ceia também, ela foi substituída à Páscoa. A Páscoa, ele é antigo. Páscoa é antigo. Desde a época de Moisés conduzindo o povo no Egito. Então, para fazer a Páscoa, matava o cordeiro, o carneiro, e fez os preparativos todo antes. Se você ler, você vai ver. Ainda aquele preparativo não podia deixar resto, tinha que comer tudo. E se você não aguentasse comer, tinha que chamar o vizinho para vir comer com você. Era a Páscoa. Deus mandou eles celebrar a Páscoa, porque depois que eles passaram o Mar Vermelho,
atravessar um mar de pé enxuto, irmão. Imagina, você atravessar um mar a pé enxuto. E depois que estava saindo do outro lado, o povo de Faraó foi tudo engolido. Deus deu um grande livramento ao povo dele. Então Deus falou assim, então agora eu vou te dar a paz. Para você fazer isso, por isso, o ensinamento perpétuo. Toda a vida você vai fazer isso. Então, veio Moisés, veio. Hoje, depois de Cristo, isso mudou para a ceia. Que é a Páscoa, que é a Páscoa. Na noite naquela noite, ele celebrou a ceia. Pão, vinho, e falou para eles, comei, que esse é meu corpo, né? Distribuído de vós, etc. Então, o irmão está entendendo? Amém. Então, essa ceia que nós fazemos aqui, isso significa Páscoa. E hoje Páscoa, né? Ainda mais a Páscoa prega igual o irmão da valor para ignorar não os falsos, as falsas civilizações, os falsos ensinos, que na época da Páscoa símbolo é um coelhinho cheio de ouro, nunca vi coelho botar ouro. Ele ensina isso por aí e vai enganando um montão de criança. E depois que a criança aprende aquilo, custa tirar do coração, só depois que cresce mesmo de leite, não é? E que deixa o crescer naquilo. Glória a Deus. Então vamos dar início aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Glória a Deus, aleluia. Você sabia que lá no céu vai ter uma ceia, né? Verdade. Quem sabia disso? Glória a Deus. Bem, lá no céu vai ter uma santa ceia, o próprio Jesus vai servir os salvos. Como é que vai ser aquele pão lá, eu não sei. De que tipo de farinha vai ser feito, também eu não sei, que a Bíblia não relata. Mas que vai ter a santa ceia, lá vai. Porque está escrito aqui, ó. O próprio Jesus vai servir os salvos com pão com vinho. Que maravilha! Amém? Vou ler então. Dá início à nossa Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será julgado do corpo do Senhor, será culpado do corpo do Senhor e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? Porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação.
condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos os que dormem. Porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros. Então, esperai uns pelos outros. Nós vamos orar. Esses elementos, né? O pão e o vinho. Soberano, santo, sábio, fiel, justo, poderoso, único e eterno Deus. É no nome do Senhor Jesus, meu Deus, está aqui o pão e o suco de uva, que representa o vinho. Meu Deus, e depois dessa oração, torna a ser espiritualmente para nós o sangue do Senhor e o teu corpo. Meu Deus, nós vamos tomar. Tem pessoas que já sararam, tomando Santa Ceia, colocou o pé nisso e aconteceu. Meu Deus, faça a tua vontade, toca nos corações, meu Deus, para participar desse corpo e desse sangue. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Então vamos aqui, irmão. Vou colocar a missionária ali. Distribuir isso aqui, Pedrinho. Aí. Todo mundo aqui é batizado, né? Então todos vão tomar Santa Ceia. As vão? O diácono. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com o celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. E discípulos da vontade, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao pão na praia, então, vem no fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também a vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vencerá, o mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães